Falou bastante do Gerson, sim. Vamos falar desses assuntos do Rogério Ceni. Falou de Gerson, falou de Gabigol. Quero falar de Gabigol também, claro. Quase que vira artilheiro do campeonato com o Aleph Manga. Faltou um golzinho, meteu 2 hoje. Dos desfalques de junho do Flamengo, a situação difícil, ele também comentou. Vai perder muitos jogadores. Thiago Maia não volta ainda, enfim. A gente vai falar de tudo isso. Só deixa o Vitor Birner completar o que ele estava falando quando o interrompi, por favor. Que havia comparação das gerações Zico, Isso. 78, 83, número de títulos igualados por essa geração que começou em 2019. Eu falava sobre a questão do futebol não ser uma questão de quantidade de títulos, mas sim uma fábrica de emoções. É óbvio que cada título gera emoção, mas nem poderia exigir dessa geração, porque ela tem menos tempo de Flamengo, mas não dá para comparar, se a gente for esquecer o número de títulos, mas a quantidade de alegrias e de emoções semanalmente e nos jogos pelo futebol que apresentava, das rodadas que se seguiam com o time jogando muita bola, das conquistas que a geração do Zico proporcionou com essa. Isso não é algo comparável. O número de títulos é comparável. Tá aí, matemática, 9-9. Mas a emoção gerada não é comparável. E quando o torcedor do Flamengo viveu, aquele que viu a geração do Zico, obviamente, viveu com o Jorge Jesus aquele time, ele reviveu com outras pessoas, com outros jogadores, o que aquele time do Zico fazia. E a geração atual, ela quer o quê? Continuar revivendo. Por isso que ela também critica o Rogério Ceni. Essa é a informação. São 9 títulos dessa geração, com 9 títulos da era Zico. É uma informação matemática. Agora tem um detalhe. O Vitor falou, João. Esta geração é uma geração que, depois da geração do Zico, levou o Flamengo a ganhar uma Libertadores da América. E apresentou, mesmo em pouquíssimo tempo, um futebol espetacular, que continua na lembrança de muita gente. Inclusive, a grande cobrança em cima desse time é exatamente por ter jogado esse futebol espetacular e voltar a jogar esse futebol espetacular. Então, eu também acho, claro que, sem querer comparar a importância da geração Zico com essa, apenas mensurando a matemática, 9 títulos agora e 9 títulos naquela época, mas esta geração também terá um impacto grande nos próximos enorme, anos isso é indiscutível. E na formação de torcedores do Flamengo, de fãs do Flamengo. Essa geração, ela também terá... Ela é muito grande, João, já. Muito expressiva na história do clube. Espera um pouquinho, deixa eu ouvir o Pedro Ivo aí. Ô, William, se você quiser tocar, até tudo bem, porque só endossando o que já falaram João e Vitor, o Vitor falou basicamente... esse dado que o João traz, que ele é muito interessante, a gente passeou por aqui por várias coisas, né? Eu lembro rodada de Libertadores, a gente ficava calculando, o Gabigol pode ultrapassar, pode alcançar o Zico, o Gabigol pode ultrapassar o Zico, esse time agora iguala a marca da era Zico. Então, assim, é óbvio, a gente ainda não tem a dimensão, mas daqui a 20 anos, quando a gente quiser traçar qualquer paralelo de Flamengo, a gente vai ter que falar da era Zico, da era Gabigol e, obviamente, de outras situações para frente. E eu acho que isso explica muito o tal do nível de cobrança, além da intolerância dos dias atuais. O nível de cobrança passa muito pelo que o Vitor falou. O torcedor do Flamengo, ele sempre sonhou se um dia ele teria a volta do tal Deus, do tal Messias, e isso não volta, não acontece. Mas ele sempre sonhou que aquele momento, aquela fase poderia voltar. E ela voltou em 2019. E ele viu quase que uma conjuntura toda ali, sabe? Tudo estava reunido. Aquele equilíbrio que o Calçade fala, né, que não dá para entregar sempre, o bom futebol, a boa disposição tática, o resultado em si, somado ao desempenho, ele viu tudo aquilo ali em 2019. Então ele está eternamente sonhando com aquele retorno de 2019, que é o resultado, que é o título como é hoje, e o futebol vistoso e brilhante. Esse ainda não voltou, mas o resultado sim. O resultado diz muito sobre tudo que o João já falou de marcas e diz também sobre a expectativa. O torcedor está sempre buscando na memória aquela situação afetiva, mas será que vai ser igual 2019? Mas será que vai ser igual aquele Campeonato Brasileiro que a gente só entrava em campo querendo saber quantos gols teríamos, porque a vitória era praticamente certa? Será que vai ser igual aquela Libertadores que não tinha adversário, um 5-0 para cima do Grêmio? Isso ainda não tem. Então talvez isso explique muito essa ansiedade da torcida. Agora, só para fechar, William, me pareceu uma coisa, porque é bom pontuar sempre que a gente observa algumas entrevistas. É claro que tem todo o esforço de repórter e todos nós aqui já estivemos ali um dia, mas a gente ainda vive uma pandemia. Me pareceu levemente imprudente uma entrevista do Rogério na mureta do Maracanã. Parece que não é isso que reza
que pede, que ordena o tal protocolo. Aquela coisa meio amontoada, como se fosse nos tempos normais, podemos dizer, sem pandemia, sem nada, uma certa aglomeração ali, só para não passar batido, para não parecer que a gente olhou e não chamou atenção ali. William. Bem, por isso as coletivas são à distância, né? Ô Calçade, eu vou passar a bola para você com uma tela. É um assunto Gabigol, mas fica à vontade aí para falar. Telinha aqui do Gabigol, porque o João Guilherme está falando de era. Não é? Ele não está comparando, tá? Ele está falando de uma outra era, tá? Uma outra situação, certo? E o nosso glorioso Pedro Ivo falou era Gabigol. 14 jogos, 15 gols. Esse aí pra mim que melhor 2019, hein, William? Olha aí, ó. Vou olha falar logo aqui pra esquentar o debate. Olha aí, atacante mim, tem mais gols que jogos. Esse Gabigol 2021 é melhor que o de 2019. Só rapidinho, é isso? Pra eu passar pro Calçade, é isso? Foi isso que você falou? Depois eu vou explicar, mas passa a bola pro Calçade, porque eu vejo um Gabigol melhor e mais evoluído. Então tá. Ô Calçade, então pra você, é o Gabigol 2021, essa versão 2021 é melhor que a versão 2019? Já dá pra falar isso? Quando terminar 2021, eu posso dizer pra você. Eu vou comparar 12 meses com 5 meses. Pois é. Vou fazer isso. Por isso que eu me surpreendeu. Vou fazer isso. Ainda mais... Calçade adora essas perguntas. Eu adoro. Eu tenho a Libertadores para falar, né? E que fique claro, eu não quis sabotar o Calçade, eu só fui pontuar. Depois ainda vem um Brasileirão aí. O Calçade, o cara te cutucou, viu? O Vitor já me... para com isso, William. Fica tranquilo, Pedro. O William não vale nada, cara, é impressionante. Ele carrega essa coisa dentro dele da provocação, eu não sei porquê, mas vamos lá. Por que será? Sei de onde vem isso. Queria. Será? Sei de onde vem isso, mas vamos lá. Contaminado, a dificuldade. Fala, Calçade. O João Kleber que habita ali. É isso. As duas. Eu dei uma singela opinião. Você acha Calçade é melhor esse que esse? É melhor que B. C vai superar D. Quando chega meia-noite, começa a chegar perto da meia-noite, sabe? Principalmente sábado. O 12 aí, o 12. É só que se fala. No sábado é pior ainda, Calçade. O que eu acho ruim nessa história, e não é um problema do Flamengo, é um problema do futebol brasileiro, é que a gente pega... vamos chamar, pode chamar a geração Gabigol, não tem problema. Geração Gabigol e geração Zico, eu acho assim, não vai ter comparação. Eu não acho que o Gabigol vai ser para a história do Flamengo o que é o Zico. Claro. Não acredito nisso. Mas ele pode ter mais gols que o Zico, mais títulos, mas o futebol, como disse o Bino, o futebol tem às vezes outras coisas, né, que embalam na embalagem. O que eu assim, acredito ser o ponto negativo é a gente ir tão longe. Né? A gente está falando o quê? 1981 e 2019? E entre uma e outra, não tenho nenhuma outra geração para a gente falar aqui. Esse é o problema. Tem, mas muito. A única, um time que poderia ter conquistado muita coisa, mas não conseguiu, o de 1987, que era espetacular, né? Que tinha o Zinho, tinha o Renato Gaúcho, Bebeto, Andrade, Leandro, Leonardo começando, Jorginho, Zé Carlos. Era um time excelente que foi campeão, né? O time era muito bom, né? Mas não conseguiu ir muito tempo longe nem chegar a tantas conquistas, né? É isso aí. Não, e tanto que é uma... Você observou agora, João, mas assim, é sempre uma ou outra, né? E não parece que não tem recheio. Né? Não tem recheio. Que o Flamengo já montou outros times, imagina, quando era Romário, Sávio e Edmundo. Pô, naquela época era para ser um espetáculo. Não deu certo. Né? Então a gente nem coloca nesse nível. Mas eu entendo que é isso. O Flamengo hoje tem condição, aí voltando à história daquele torcedor resignado, que a gente pediu tanta paciência para ele, e agora ela está curta, porque ele quer o futebol divino, maravilhoso, porque ele enxerga o Flamengo, e o Flamengo tem essa capacidade, esse tamanho... Perdão, gasguei aqui. E essa desculpa, o Flamengo tem tamanho para isso. Tem tamanho, tem grana para isso. Então, o torcedor quer encontrar dentro de campo todo o santo campeonato, independentemente do tamanho, se é estadual, se é Libertadores, se é brasileiro, se é Copa do Brasil. Nem sempre o torcedor também vai entender a dimensão de cada um. Título é título e um abraço. Mas vem muita coisa por aí. Eu acho que o ano 2021 vai ser um ano de muito teste, porque quando você começa a falar
O Everton pode ter proposta. O Gerson, de repente, está saindo. O Gerson mexe muito com o Flamengo, a saída dele. Porque o Rogério trouxe... Qual é a contribuição do Rogério para este Flamengo? Campeão brasileiro, campeão estadual. É ter 2 meias na posição de volante, que é o Diego e o Gerson. E ressignificar o Diego, né? Mas é um jogador de quê? De 35 anos. Então, não é 100% que ele vai jogar o ano todo, não vai conseguir. Então, o Flamengo, em determinado momento, se ele não tem Gerson e nem Diego, começa a mudar radicalmente. Então, o Rogério vai ter que fazer um trabalho aí de reconstrução, que é indicar jogador, trazer o jogador, ver se o Flamengo está disposto a contratar e tentar manter o jogo que ele acredita ou encontrar outro. Então vai dar trabalho esse restante do ano. E outra, né? Você perde o Gerson e tem a Libertadores, continua. Até novembro. Tudo bem? Tudo bem. Pedro, pera um pouquinho. Criou um suspense agora, eu fiquei muito curioso. Porque quando o Pedro falou do Gabigol, o que me veio na cabeça foi justamente a primeira coisa que o Calçade falou. Então, peraí, mas em maio, já tem brasileiro, já tem Libertadores e tudo. Então eu quero te ouvir, Pedro. Você já falou que a versão 2021 é melhor que a de 2019. Explique por que o povo quer saber, por favor. Não, o povo tem direito de saber. E você não vai querer dizer que eu sabotei, que eu provoquei o Calçado. Isso aí você não vai conseguir, apesar de agora 11h59, quase dando 00. Não é 12 horas, é 00 meia-noite. Mas vamos lá nesse quase 0-0 no número, só no horário, viu? Graças a Deus. Não dá para fazer um consolidado ou uma tela, quando a gente gosta de rechear nossas ilustrações aqui na nossa TV com tela, no programa, e falar... É absoluto comparar a temporada de 2019 com a temporada de 2021 do ponto de vista do que o Calçade falou. São 5 meses contra 12 meses e assim tem uma série de parâmetros. Agora, quando eu falo que eu vejo um Gabigol mais evoluído, foi até o termo que eu utilizei, a gente tinha uma outra imagem do Gabigol de 2019, até um outro Flamengo, que tinha o Bruno Henrique na ponta dos cascos, muitas vezes superior ao Gabriel, melhor jogador de Libertadores, premiação de Campeonato Brasileiro. A gente tinha um Everton Ribeiro também muito bem, a gente tinha um Arrascaeta iniciando uma fase ali de auge técnico, a gente tinha uma outra conjuntura onde o Gabriel também era essa cereja do bolo. Hoje eu vejo o Gabriel de longe como o melhor jogador do ataque do Flamengo, ao lado talvez do Arrascaeta, mas muito mais decisivo, letal, o que falta certas e muitas vezes ao time do Flamengo, como hoje em parte do primeiro tempo, onde tinha volume e intensidade, mas não conseguia traduzir ali em vantagem numérica num dado momento do jogo. E eu vejo um Gabigol mais completo, um Gabigol que sai, que arma, que combate, que distribui, que dá opção, que é muito melhor, maior não, mas muito melhor, muito mais inteligente para o time do que exatamente o Gabigol de 2019. Então o recorte do que se faz, o que se fazia em 2019 para a evolução do que se consegue entregar em 2021, para mim vai muito além. Certas vezes no debate, ali no início de 2020, quando a gente já tinha os títulos do Flamengo e a gente comparava, mas o Gabigol tem vaga na Europa? Não tem? Muitas vezes a gente escutou, eu escutei, mas o Gabigol é só aquele cara de finalização, jogador para jogar na Europa precisa de mais. Questionava-se que ele era apenas o cara do toque, do último toque na bola. Hoje o Gabriel vai muito além disso. O Gabriel do primeiro tempo, inclusive, por mais que o Flamengo não tenha construído uma larga vantagem, o Gabriel do primeiro tempo mostra muito isso. Um Gabriel que cria, um Gabriel que incomoda, um Gabriel que comanda todas as ações ofensivas do Flamengo. Então, nesse recorte do que ele fazia em 2019, do que ele está fazendo agora, e aí não é pelo número de meses, número de jogos, que a gente vai poder medir lá na frente, eu vejo um Gabriel mais evoluído. A meu ver, uma versão melhor do Gabriel, William. Muito bem. Você quer falar alguma coisa, João? Não, vale lembrar que ele tem apenas 24 anos e eu concordo plenamente com o Pedro Ivo. Ele vem em franca evolução e está longe de atingir o ápice. É um jogador que oferece muitas possibilidades. Ele não é apenas aquele jogador de área, um grande artilheiro, um finalizador. Ele é um jogador que colabora muito com a equipe e vem ampliando aí as suas virtudes. É muito interessante o que está acontecendo com o Gabriel, sem dúvida alguma. Lembrando que o Calçade disse, nós estamos em maio, mas até o momento, então até hoje, tem uma coisa que é impressionante, né, no Gabigol. Porque quando a gente fala sobre imunização no começo do programa, né, que o Rogério só vai ser imunizado se o time jogar o grande futebol, a vacina, os laboratórios só ou o grande futebol ou o título de Libertadores. O Calçade acha que só o título de Libertadores, nem só o grande futebol, num título de Libertadores ganhou no limite, assim, com um jogo parecido